As três variáveis do estado dos gases são pressão, volume e temperatura. As relações entre essas variáveis foram estudadas sempre mantendo uma delas como constante. De modo independente, o físico e naturalista inglês Robert Boyle e o físico francês Edmé Mariotte realizaram experimentos de variação da pressão e do volume dos gases com a temperatura constante. A lei de Boyle, também chamada de lei de Boyle-Mariotte, refere-se às transformações isotérmicas em um gás ideal, isto é, transformações que ocorrem sem a variação da temperatura. Essa lei diz o seguinte: em um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que a determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Isso significa que se dobrarmos a pressão exercida por um gás em um sistema fechado, o volume irá diminuir pela metade, e assim por diante. O contrário também ocorre, isto é, se diminuirmos a pressão pela metade, o volume ocupado pelo gás será o dobro. De acordo com a lei de Boyle, considerando a temperatura constante e uma transformação gasosa, temos a seguinte relação: P vezes V igual a K, sendo P a pressão, V o volume e K um valor constante. Essa relação pode ainda ser escrita considerando dois estados distintos de um mesmo gás, P1V1 igual a P2V2. Agora, vamos considerar um exemplo para entender como isso acontece. Ao lado, temos os dados obtidos quando o gás ideal sofreu variação na pressão em 4 experimentos, o que resultou em variações no volume. Observe que o produto P vezes V em todos os casos dará exatamente igual a 1200, ou seja, é uma constante. Isso nos leva a outra relação matemática, já vista antes nas fórmulas. P inicial vezes V inicial é igual a P final vezes V final. Essa relação pode ser usada quando ocorre alguma variação da pressão com o gás e queremos descobrir qual foi a variação do volume. Se voltarmos ao exemplo dado e colocarmos resultados em um gráfico que relaciona a pressão e o volume em temperatura constante, teremos o seguinte resultado. Observe que o resultado foi uma hipérbole, que é chamada de isoterma. O gráfico de transformações isotérmicas sempre resulta em hipérboles e não em retas. Diferentes temperaturas resultam em diferentes hipérboles, como mostrado a seguir. Por fim, vamos demonstrar um experimento para ver como a lei de Boyle funciona na Boa prática. tarde. Hoje vamos explorar a lei de Boyle, que nos ensina sobre a relação entre pressão e volume de um gás. Para realizar o experimento, precisaremos de uma seringa e uma bexiga e, se necessário, o auxílio de uma pinça. Para a montagem da experiência, com o auxílio de uma pinça, inserimos a bexiga no interior da seringa. Agora, a seringa atuará como um dispositivo de pressão que alterará o tamanho da bexiga. Vamos começar com a seringa completamente puxada e vamos chamá-la de força FR, o que significa que há uma baixa pressão da seringa que chamaremos de PO. Observe o tamanho da bexiga e o volume zero que vamos chamar de VO. Agora comece a empurrar o êmbolo da seringa para dentro. Isso vai aumentar a pressão dentro da seringa. Observe que a bexiga diminui de tamanho à medida que a pressão aumenta, assim reduzindo o volume dela pela metade. Se triplicarmos a força, consequentemente aumentamos a pressão e reduzimos o volume. Se desejar, você pode realizar o experimento em diferentes temperaturas, submergindo a bexiga e a seringa em água morna ou fria. Isso ajudará a observar a influência da temperatura no comportamento do gás, embora o foco principal seja a relação entre pressão e volume. Com isso, vimos que à medida que você altera a pressão dentro da seringa, o volume da bexiga vai mudar de acordo com a lei de Boyle. Para um gás a uma temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão, ou seja, quando a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. Isso ocorre porque os gases possuem uma propriedade muito interessante, que é a compressibilidade. Suas moléculas ou partículas podem expandir-se ou se comprimir, ocupando o volume do recipiente, conforme a pressão diminui ou aumenta.